Presidente, qual a importância desse evento? É muito importante, no âmbito da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, a realização desse primeiro encontro sobre a temática do Holocausto. Então, quero cumprimentar todos os organizadores, na pessoa do Dr. Cláudio Loteberg, da bancada da Câmara dos Deputados, que contribuiu com a organização desse evento. E é muito importante nos tempos de hoje nós lembrarmos sempre que na história do mundo existiu algo terrível, algo triste, algo abominável que não pode se repetir. Portanto, nesse instante, nessa quadra histórica do Brasil, o combate aos discursos de ódio e a banalização do mal é uma responsabilidade que se impõe a toda a sociedade e também ao parlamento para que estejamos unidos e vigilantes, para que coisas como aconteceram no passado, no Holocausto, jamais se repitam na história do Brasil e da humanidade. O senhor falou também da questão das fake news, né, presidente? Dessa disseminação do ódio, do perigo das fake news. Né? Exatamente, nós não podemos usar, o Brasil não pode usar algo que é propositivo, que é algo de integração, de comunicação, que são as redes sociais, para poder banalizar e disseminar o mal. Esses discursos de ódio que existem hoje em relação às instituições, em relação a pessoas, em relação a grupos, seja lá por qual orientação tenha, pelo que significado que tenha, é algo que precisa ser combatido de maneira muito severa pelo Estado brasileiro. E não é por outra razão que o Senado Federal aprovou tempos atrás um projeto que visa justamente combater as fake news. E a Câmara, nesse momento, se debruça a esse exame, de modo que se impõe a responsabilidades àqueles que disseminam discurso de ódio, que sejam punidos, identificados e punidos na forma da lei. Esse é um compromisso cívico que todos nós brasileiros temos para não deixar o Brasil se transformar num país de ódio, de divisão, de hostilização, de radicalização e de extremismo. Essa é uma responsabilidade que nesse momento se exige do Congresso Nacional de agir muito rapidamente para que isso não aconteça no país. Estou com Cláudio Loteberg, que é presidente da CONIB. Cláudio, eu queria que você falasse para as pessoas que estão chegando agora o que é esse seminário e qual a importância dele. A importância é porque o Brasil, eu diria talvez até o mundo, vive um cenário de questionamento das próprias liberdades individuais, e aí eu diria liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental e as pessoas, sim, devem exercê-la, mas dentro de um limite, naquilo que possa envolver o direito do próximo. Isso é o conceito ético de Weber e, portanto, eu não falo nada que não tenha uma base de natureza científica. Mas mais do que isso, a própria Constituição, que fala sobre liberdade de expressão, defende outros direitos. E o que nós temos assistido é um verdadeiro discurso de ódio, onde nós vemos minorias constrangidas, nós vemos banalização de termos que deveriam ser reservados a situações circunscritas, e, além de tudo, um cenário comparativo, particularmente em relação ao Holocausto. Esse debate está sendo o pano de fundo do nosso encontro aqui em Brasília, junto ao Congresso Nacional. Kim, como você vê a banalização do Holocausto e a utilização do discurso de ódio? Como você, como parlamentar, pode ajudar a incrementar esse debate? Bom, ajudar primeiro representando a comunidade judaica e repudiando completamente qualquer tipo de discurso antissemita, qualquer tipo de iniciativa, combater essa banalização tanto do Holocausto como do termo nazista, né? É uma acusação dura, é uma acusação pesada que deve ser utilizada quando você de fato tem a intenção de adjetivar um sujeito que defende o extermínio de uma população. Então é uma coisa pesada que não pode ser tratada como qualquer coisa, como um adjetivo qualquer, como um adjetivo a ser utilizado por qualquer divergência política, por exemplo, porque ele representa algo historicamente muito duro e muito pesado. É a maior tragédia da história da humanidade que a gente está falando e por isso ela não pode ser tratada como uma coisa qualquer. Estamos aqui com o Daniel Bialski, que é advogado criminalista e vice-presidente da CONIB. Foi mediador desse primeiro painel do seminário aqui no Congresso Nacional. Daniel, esse foi um painel que abordou o Holocausto pela legislação brasileira. Falamos sobre criminalização, sobre educação, sobre diplomacia. Queria que você oferecesse aqui um panorama desse debate e como você enxerga essas questões colocadas aqui para quem não acompanhou desde o início. O mais importante é cumprimentar a iniciativa do Congresso Nacional, receber um seminário como esse, onde se discute não só a banalização do Holocausto, mas muito mais temas ligados ao racismo. No painel que eu tive a honra de mediar, veio o ministro do Superior Tribunal de Justiça, um embaixador, secretário de Educação do Paraná, o ex-presidente da CONIB, que é também o representante da OEA
para os assuntos ligados ao antissemitismo e também ao racismo, que trouxeram um panorama muito importante que se aplica ao Brasil. O Brasil possui uma legislação que ela é boa, mas que por conta de tudo que acontece na humanidade, ela precisa ser aperfeiçoada. Esta intolerância que atinge muito a comunidade judaica, atinge todas as minorias e viola um princípio básico que está na Constituição Federal. Todas as pessoas são iguais, todas as pessoas, independente do credo, da etnia, da raça ou da cor, ou até da preferência sexual, elas têm que ser respeitadas por suas opiniões e por ser quem são. E isso é muito importante que isso seja no Congresso, para que o Congresso se conscientize e que os projetos de lei que existam aqui e outros que venham a ser apresentados possam contemplar essa modernidade, essas redes sociais e essas pessoas que insistem em pregar o discurso de ódio e insistem em banalizar não só o Holocausto, mas todas as tragédias humanas. O Brasil tem um conjunto legislativo relativamente bom. O Brasil aderiu a vários tratados internacionais sobre combate à discriminação. Nós temos uma lei específica também que pune os crimes decorrentes de preconceito de raça, mas há ainda coisas a melhorar. Eu acho que a legislação ela pode ser melhorada, pode ser aperfeiçoada, e justamente desse tipo de evento é que surge um debate sólido e consistente para que essas mudanças possam ser propostas às casas legislativas. Também estou aqui com o Renato Feder, que é secretário de Educação do Paraná. Falou um pouco agora sobre uma iniciativa de desenvolver um material sério para tratar o Holocausto com profundidade na educação pública do Paraná. Eu queria que você abordasse um pouco mais isso e falasse um pouco sobre como a gente ajuda a formar cidadãos que não banalizam esse tema. Exatamente, então a gente está aqui no seminário, né, sobre o Holocausto, sobre a questão do ódio, da sua banalização. O melhor caminho é a prevenção. A gente está aqui dentro do Congresso Nacional discutindo isso, mas como que a gente combina isso com os outros 199 milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros, Brasil afora, que mal conhecem essa questão. E é com educação, com uma educação efetiva. Então o Paraná está fazendo isso. Questões muito importantes como o Holocausto estão dentro das escolas públicas de uma maneira importante, profunda, mostrando as atrocidades que ocorreram, mostrando por que isso aconteceu, como a população na época, tanto os civis, a população civil alemã deixou o Holocausto ocorrer, por que esse debate ao ódio, essa discriminação foi escalando até culminar com esse triste evento de assassinato de pessoas em massa. Então, na prevenção, a gente precisa de educação, e da educação a gente precisa de efetividade e debates sérios e profundos com os nossos jovens. Então o Paraná está fazendo isso, os nossos professores são treinados, estão preparados, o nosso material pedagógico é muito efetivo, aborda a questão com profundidade, mostrando os dilemas da Segunda Guerra na época do Holocausto, no pré-Segunda Guerra também, onde o ódio foi crescendo, por que isso cresceu, o que foi permitido, o que se debatia na época, para quê? Para qualquer aluno do Paraná, da escola pública, possa sair da escola, terminar a escola com um conhecimento profundo para que nunca mais atrocidades desse tipo se repitam. A diplomacia brasileira, historicamente, ela combate de forma muito clara a xenofobia, o ódio, o racismo, o antissemitismo. A partir de 19, com uma identificação, com um diagnóstico que nós fizemos de que o avanço do discurso de ódio e da negação do Holocausto em foros internacionais, tanto intergovernamentais como não intergovernamentais, essa constatação tornou importante que nós agregássemos às nossas diretrizes de política externa uma clara decisão, uma clara diretriz de combater a negação do Holocausto. Isso se expressou nos últimos anos de várias formas. Eu acho que uma atuação do Brasil nos foros internacionais buscando cortar qualquer tipo de tentativa, seja frontal, seja insidiosa, de entidades e até mesmo países que consideravam que
o Holocausto estaria sendo utilizado pelo Estado de Israel como forma de promover os seus interesses de várias naturezas no mundo, nos foros internacionais. O Brasil tem combatido de forma muito vigorosa esse tipo de tentativa insidiosa de estabelecer esse tipo de vínculo. Uma outra diretriz concretização mais concreta da diretriz é o processo de acessão do Brasil à Aliança Internacional de Lembrança do Holocausto, a IHRA, né? Nós começamos já cumprimos o primeiro passo do processo de acessão, que se tornar observador, e vamos agora seguindo o rito, enfim, previsto pela organização para galgarmos os outros degraus até nos tornarmos membros plenos do IHRA. Estamos com Ilana Trombica, diretora-geral do Senado. Ilana, qual a importância desse primeiro seminário nacional sobre a temática do Holocausto? A verdade é que os temas relacionados ao Holocausto têm sido repetidamente explorados pela mídia, tendo em vista as grandes desigualdades e essas situações que têm ocorrido. E todas há uma comparação entre o que ocorreu com os judeus, o que ocorreu na Segunda Guerra e a situação que está em pauta atualmente. Portanto, primeiro, é muito importante que toda a sociedade brasileira esteja esclarecida do que foi a Segunda Guerra, do que foi o Holocausto e a Shoah, e do que foi a grande mortandade de judeus, ciganos, negros e pessoas com deficiência. Segundo, temos que aprender com essa experiência, não só nós, judeus, mas toda a sociedade brasileira e mundial, para que nunca mais se repita, para que nunca mais se repita com judeus e para que nunca mais se repita absolutamente com qualquer grupo humano. E terceiro, é importante também mostrar as diferenças do que ocorreu com essas grandes mortandades, com esses grandes crimes contra a humanidade. Nenhum crime contra a humanidade deve ser permitido, mas nem todos eles devem ser associados ao nazismo. Estou com a Sarita Mussinik Saruê, coordenadora educacional do Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto de São Paulo. Sarita falou sobre a humanização dos judeus através da empatia, sobre educar através das memórias, construindo um diálogo de paz. É filha de sobreviventes do Holocausto e disse uma frase marcante: a vingança é transformar o ódio em amor. Sarita, como que no dia a dia a gente pode construir esses diálogos com empatia em torno de uma temática tão delicada quanto o Holocausto, transformando o ódio em amor? Não é uma tarefa fácil. Transformar o ódio em amor significa você se dar por completo para o seu aluno. Eu falo aluno porque a gente recebe no Memorial do Holocausto, na sua grande maioria, 80% dos visitantes, são alunos de escolas municipais, escolas da prefeitura, estadual, da periferia, da Grande São Paulo. Crianças que também passam situações de risco na sua família e em casa. Então, a gente pede dar licença para contar de um outro sofrimento que aconteceu entre 1933, quando Hitler subiu ao poder, até 1945. Foram anos ensinando e educando o povo o ódio. O discurso do ódio tomou uma proporção tão grande que ele entrou dentro das casas. As famílias discursavam igual discursava Adolf Hitler. Existia até a juventude hitlerista. Os pais preferiam que os filhos obedecessem às ordens de Hitler do que ensinar os valores, que são aqueles eternos valores de aceitar o outro, de respeitar o próximo, de acreditar que existem tantas religiões no mundo, tantas, e Deus é sortudo, porque cada religião é uma manifestação de amor a Deus. Então, não existe uma religião melhor e nem uma religião pior. No caso dos judeus, vítimas do Holocausto. E deixar tão claro para eles que todas as vítimas são inocentes. E como todo mundo, em algum momento da vida, é vítima de algum preconceito. A gente fala de Brasil, a gente fala de um país tão acolhedor, mas também, ao mesmo tempo, de um país onde existe muito preconceito. Então, a gente toca o coração dessas crianças, mostrando aquelas imagens que são imagens fiéis da época, gravadas pelos próprios nazistas, filmes, documentários, fotografias, listas com nomes.
Eu acho que esse é o caminho, é o amor pelo amor. Carlos Reis, coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba. Carlos Reis falou sobre as memórias, como as memórias são fragmentos das lembranças tiradas no passado e trazidas para o presente, por necessidade de compartilhar, para fortalecer a identidade e o pertencimento. Carlos, como a gente pode evitar banalizar as memórias, mas sem sacralizar, como você abordou durante o painel? Bom, as memórias precisam ser úteis e para isso nós precisamos manuseá-las hoje em dia, né? Existe sim o risco da vulgarização, da trivialização, e eu acho que isso precisa ser feito com muita responsabilidade e muito respeito em relação a essas memórias, né? Eu acho que a principal estratégia seria nós, sociedade, instituições, comunidades judaicas e aqueles que estão ligados diretamente ao tema da memória do Holocausto, entender as analogias e as comparações de uma forma individualizada, criticar os conteúdos das analogias e não o fato delas estarem sendo feitas. Existem analogias que são irresponsáveis, que são criminosas, que são problemáticas, mas que devem ser analisadas caso a caso. Estamos com a Mônica Marques, que é jornalista, produtora de reportagem da TV Globo, produziu uma reportagem sobre as mais de 500 células neonazistas para o Fantástico. Mônica, queria saber o que te surpreendeu quando você se debruçou com uma reportagem de fôlego. Você passou 3 meses apurando. O que mais te surpreendeu neste cenário? Uma coisa que me surpreendeu muito foi o alcance desse discurso, né? Era um discurso que ele não estava só num grupo específico e numa região. É um discurso agora que se espalha nas 5 regiões, pegando inclusive o Nordeste. E também me chamou a atenção a idade desses integrantes. Hoje em dia, esses grupos de discursos extremistas, né, de ódio, eles estão com participação de menores de idade, né, e muitos deles moradores das áreas de comunidade, né, comunidade mais pobre do Brasil. Né, e o que mostra é que muitos deles estão sendo cooptados por falta de informação. Eles não sabem nem o que significa o Holocausto, eles não sabem muito defender o discurso que eles propagam nas redes sociais, né? Mas pela necessidade que eles têm de pertencer a um grupo, eles acabam sendo cooptados por isso. E me chocou porque eu acho perigoso. Eu acho que é algo que a gente tem que ficar atento, a sociedade de uma forma geral tem que ficar atento e que uma forma de se combater isso pode ser a educação. Marcos Gutermann, jornalista e diretor de opinião do jornal O Estado de São Paulo. Marcos, o Mark Tayil, que mediou esse painel, trouxe para o debate o recorte da internet para falar sobre a mídia, sobre o discurso de ódio. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que a mídia pode fazer na prevenção dessas situações de intolerância. Eu falei há pouco com a Mônica, ela notou uma desinformação, as pessoas não sabem defender os discursos que elas propagam. Então, a gente tem informação, mas pelo visto a gente não está chegando nessas pessoas. O que você acha que a gente pode fazer? Eu acho que nós temos que sofisticar a cobertura jornalística. Existem muitos discursos, mas existem os fatos. Eu acho que o jornalismo pode contribuir para reduzir o espaço do ódio, porque o ódio jamais vai deixar de existir. Mas a gente pode reduzir o espaço do ódio valorizando a boa informação. No momento em que você dá mais destaque para a boa informação e não dá legitimidade ao discurso do ódio, tende a prevalecer a boa informação. Quando você trata as duas coisas com o mesmo peso, as pessoas ficam na dúvida. No que eu devo acreditar? E nessa dúvida floresce a desinformação, o ódio, e a democracia fica em perigo. A importância deste acontecimento aqui é o fato que aqui juntamos muitas pessoas de vários campos de atividade, de pensamento, para pensar juntos de que maneira é possível lutar ao antissemitismo, ao racismo, ao discurso de ódio e na mídia social, na arena pública
E acho que o fato que este acontecimento acontece aqui, na Câmara dos Deputados, onde a representação do povo é uma coisa importante para o assunto mesmo, porque ouvimos muito sobre estes assuntos recentemente, infelizmente demais, realmente, e o fato que acontece aqui, este seminário, junto com o CONIB, é uma coisa importante e espero que vai contribuir uma coisa para diminuir estes acontecimentos, estes fenômenos.